Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor Jesus, os demais que estão participando também desse trabalho de senhoras, trabalho que tem nos proporcionado tantas bênçãos para nós na obra do Senhor. Foi distribuído uma mensagem para ser pregada e na semana que vem o tema das irmãs é um tema livre e essa mensagem que foi distribuída nessa semana, ela pode ser pregada pelas irmãs na semana vindoura, na próxima quarta-feira, se as irmãs assim desejarem. O tema é livre e as irmãs poderão também buscar uma palavra do Senhor. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós. Nós passamos todo esse mês intercedendo pelas nossas famílias. E nós sabemos daquilo que as profecias dizem acerca dos tempos que nós estamos vivendo. E uma grande luta está sendo travada nessa hora, porque o adversário tem investido violentamente contra as famílias. Inclusive, quando eu consultava ao Senhor para saber do Senhor se a palavra hoje seria realmente esta, o Senhor me deu o seguinte texto, as irmãs podem permanecer ainda sentadas. Lucas, capítulo 12, verso 39, o Senhor diz assim: sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Esse foi o texto. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje é sobre essa ação do maligno sobre as famílias nesta última hora. Mas nós estamos vivendo aquilo que o Senhor falou na consulta. Nós estamos vivendo como servos vigilantes. Nós estamos guarnecendo a nossa casa. E é sobre isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. Eu convido as irmãs para se colocarem de pé, para lermos a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. A partir do verso 1, a palavra do Senhor vai nos fazer um alerta sobre essa ação sobre as famílias e a nossa posição para neutralizarmos esta ação do adversário. Nos diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Glória a Deus. As irmãs podem se assentar. Minhas irmãs, nós sabemos aquilo que Deus tem feito no nosso meio nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo.
E a palavra do Senhor nos faz diversos alertas a respeito dos dias difíceis, dos dias trabalhosos, nesses últimos dias. O texto lido nos fala de um momento na vida do povo do Senhor. Davi, ele voltava com os seus homens de uma batalha. E nessas batalhas de Davi, ele alcançava vitórias e ele trazia despojo dessas batalhas. Mas quando ele voltou de uma dessas batalhas e ele chegou a Ziclag, a cidade onde estava acampado ele e os seus homens, ele viu que os amalequitas tinham dado sobre Ziclag e haviam levado cativos as suas mulheres e os seus filhos. E aqueles homens que estavam com Davi, 600 homens, eram homens de guerra, homens valentes, homens destemidos, experimentados nas batalhas. Mas a palavra do Senhor diz que houve uma grande tristeza no coração daqueles homens. E aqueles homens de guerra, valentes, choraram, até que neles não se encontrasse mais nenhuma força. O abatimento era total no coração daqueles homens, porque eles encontraram a cidade queimada a fogo. Viram que os filhos, as filhas, as esposas haviam sido levados cativos. E isso nos fala tanto desse momento, desses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Nós temos saído, pais, mães, nós saímos para as nossas guerras diárias, para as nossas batalhas diárias, como Davi havia saído com os seus homens. O problema é que Davi saiu com os seus homens e deixou a cidade de Ziclag desguarnecida. Não ficou ninguém para guarnecer a casa, para guarnecer as famílias. As famílias estavam desprotegidas. E quando eles retornaram, eles viram a consequência. Retornaram com despojo, retornaram com vitórias. Mas o que adiantava essa vitória alcançada se as famílias estavam destruídas? Diz a palavra de Deus que os amalequitas não haviam matado a ninguém. Eles levaram cativos, levaram escravos, fizeram as famílias daqueles homens, os amalequitas fizeram delas escravas deles. E aqueles homens choraram. Não havia alegria pelas conquistas, pela vitória, por aquilo que eles tinham alcançado nessas batalhas, nessas investidas que eles haviam dado sobre outras cidades. E nós ficamos a pensar nos dias que nós estamos vivendo. São dias que exigem muito de nós. Nós queremos conquistar, nós queremos ser vitoriosos no nosso trabalho, nos nossos estudos, na profissão que nós escolhemos. Nós vivemos dias que exigem muito de nós. E é natural, isso faz parte da nossa vida. O nosso desejo de conquistar, nosso desejo de trazermos algo em favor da nossa família mesmo, para o bem-estar da nossa família. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós precisamos de guarnecer as nossas casas, de proteger as nossas famílias. E o trabalho das senhoras é um trabalho em especial. Desde o princípio, o Senhor as colocou como intercessoras, mulheres que têm intimidade com o Senhor. E nós precisamos dessa oração, desse clamor, dessa busca constante ao Senhor. E hoje nós vemos alguns que estão chorando porque estão vendo que os filhos foram levados cativos.
E quando isso acontece, nós olhamos para as nossas conquistas e ficamos a pensar qual o valor que elas têm. Ah, eu fui promovido no meu trabalho. Ah, eu galguei funções relevantes na minha empresa. Ah, eu trabalhei, eu ofereci mais conforto para minha família. Mas que valor tem tudo isso se os meus filhos foram levados cativos? Se o meu marido foi levado cativo, o marido das irmãs foram levados cativos, se as esposas foram levadas cativos, que valor terá toda a conquista? Assim se encontravam aqueles homens. Choraram até que neles não havia mais força. E agora vem uma segunda posição, que era quem é o culpado? E eles procuravam um culpado. Quem é o responsável por isso? E naquela hora eles acharam que o responsável era Davi. E eles queriam apedrejar Davi. Davi que havia liderado aqueles homens em tantas vitórias. Mas agora Davi era o culpado. E quantas vezes nós estamos buscando um culpado pela dificuldade que entrou na nossa casa? A dificuldade que está sendo enfrentada com um filho, com uma filha. Onde está o culpado? Não, o culpado é o pastor. Não, o culpado é o diácono, é o capitão do grupo de assistência. Não, é o trabalho das crianças. Não, o culpado, quem é o culpado por essa situação? O culpado é minha esposa. Não, o culpado é o meu marido. E diz a palavra do Senhor que Davi muito se entristeceu porque eles falavam em apedrejá-lo. Mas Davi, diz a palavra do Senhor, diante daquela circunstância, ele também vivendo o mesmo problema, chorando as mesmas lágrimas, diz a palavra do Senhor, que as mulheres dele também haviam sido levadas cativas. E no verso 6 diz, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, se algum dos seus queridos foi levado cativo, se alguém na sua casa foi levado pelos amalequitas, não faça como aqueles homens. Não adianta o lamento, o desânimo, a prostração. A hora é de tomar uma posição diante do Senhor. Nada está perdido. E Davi, naquela hora, diz a palavra do Senhor, no meio do lamento, e a luta para ele ainda era maior, porque as pessoas culpavam a ele. Mas ele, naquela hora, foi um exemplo no meio do povo do Senhor. Diz a palavra de Deus, no meio de tudo aquilo, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Irmãos, nós passamos o mês todo esse mês guardecendo a nossa casa, guardecendo as nossas famílias. Aquilo que Deus fez nesse mês não é uma coisa para ficar restrita a esse mês. Cada mês que o Senhor nos dá um motivo de oração é um ensino para nós para o ano. No mês há um clamor especial, há um combate especial, mas isso não acaba aqui. Nós vamos continuar orando pelas nossas famílias, guardecendo as nossas casas. Quantos livramentos vieram nesse mês através da nossa intercessão, através do clamor aos pés do Senhor. Mas não desanime. Se a sua situação é de alguém que viu algum familiar ser levado pelos amalequitas, não procure um culpado. Não procure responsabilizar alguém. Não adianta. Não perca a sua fé. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, como tomou conta do coração daqueles homens valentes, homens de guerra, homens que tinham experiências na batalha. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, mas faça como Davi. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Esse se esforçar no Senhor fala do homem que confia no Senhor, da serva de Deus que se esforça. Se esforçar em quê? O que eu vou fazer? A nossa luta é espiritual e as nossas armas, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Você tem os meios de graça que o Senhor colocou como armas poderosas na sua mão. Não se amedronte diante deles. Não se acovarde diante dos amalequitas.
não há nada impossível para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. Faça como Davi, esforça-te no Senhor. Use as armas que o Senhor colocou à nossa disposição. E Davi se esforçou no Senhor e disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque, traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Então consultou Davi ao Senhor. É a nossa posição. Ele lançou mão desse meio de graça. É na orientação do Senhor. Quem traça a estratégia da nossa batalha é o Senhor, porque dele vem a nossa vitória. Toda a nossa vitória vem do Senhor. E ele então consultou ao Senhor, perguntando ao Senhor, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e de tudo libertarás. Irmãs, nós sabemos do poder da oração, da direção segura na consulta à palavra, da igreja como corpo, de uma igreja que se prostra. A luta não é a luta de Davi, não é a sua luta, é a nossa família. E aqui nós vamos falar agora de um aspecto mais amplo. Talvez a sua casa esteja glorificando o Senhor, não, glória a Deus. A minha família está toda aos pés do Senhor, aleluia, glória a Jesus por isso. Mas nós temos uma família maior, que é a igreja. E tem a sua irmã que está chorando pelo filho que foi levado cativo. Tem o seu irmão que está se lamentando porque a esposa foi levada cativa. E nós somos uma igreja, um corpo, e a dor do nosso irmão é a nossa dor. E se nós temos a nossa família, no sentido sanguíneo, nós temos a nossa família num aspecto maior, que é a igreja do Senhor. Como Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. E nós estamos hoje travando uma luta para trazermos de volta aqueles nossos irmãos, nossos filhos, amados, queridos, nossos filhos, porque foram muitos deles gerados na igreja, tiveram uma experiência com o Senhor, e nós não desanimamos nessa batalha, não. O nosso coração está cheio de esperança, e a palavra do Senhor nessa hora é nos alertando, primeiro para a vigilância. Vigie para que o seu lar não seja roubado, para que o seu lar esteja guarnecido, mas nós estamos travando uma batalha para tirarmos da mão dos amalequitas. Os amalequitas levam com engano. E quando Davi chegou lá e trouxe de volta, e o Senhor deu a vitória sobre os amalequitas, e ninguém pereceu, e todos o Senhor deu a eles de volta, e eles se alegraram na presença do Senhor. Quando o Senhor fez isso, e eles viram ali a vitória que vem do Senhor, eles tinham uma certeza ali. Do Senhor vem a nossa vitória. A batalha, ela está ganha porque o Senhor é conosco nessa batalha. E nós estamos confiando no Senhor, certos de que o Senhor pelejará por nós. Amém? E nós sabemos, como dissemos aqui no início, da importância do trabalho de senhoras nessa última hora. Porque é nesse trabalho onde as irmãs sabem, têm uma experiência com a oração. E é nessa posição que o Senhor nos dará toda a vitória. Amém? Minhas irmãs, logo após o pastor Jamilson estará lendo uma circular para as irmãs. O pastor Jamilson ele faz parte da Comissão de Doutrina, Fé e Ética. E essa comissão está na responsabilidade agora do trabalho de senhoras. E o pastor Jamilson estará daqui para frente com as irmãs, orientando, falando acerca do trabalho de senhoras. Em seguida, ele estará lendo, como dissemos, para as irmãs, a circular com as orientações sobre o trabalho. E amanhã, na Rádio Manaim, às 10 horas da manhã,
ele estará respondendo perguntas. Tem algumas dúvidas sobre essa nova orientação que foi dada para o trabalho de senhoras, e ele estará amanhã. Hoje ele só vai ler uma circular logo agora em seguida, e amanhã então ele estará dando todos os esclarecimentos que as irmãs precisam acerca do trabalho de senhoras, respondendo as perguntas às 10 horas da manhã na Rádio Manaim. Amém? Após essa palavra do pastor Jamilson, as irmãs, uma irmã, irá assumir o trabalho, vai cantar um louvor ao Senhor, quem sabe que o Senhor ainda queira completar a palavra com algum dom espiritual, e assim depois será feito o encerramento após a palavra do pastor Jamilson. Amém? Paz do Senhor Jesus. Saudamos a todas as irmãs e aos demais irmãos, pastores, com a paz do Senhor Jesus. O objetivo desta transmissão é informar a respeito do aperfeiçoamento do trabalho de senhoras. A Comissão de Doutrina, Fé e Ética da Igreja Cristã Maranata comunica a todos os pastores e as igrejas sobre as diretrizes de aperfeiçoamento do trabalho de senhoras que serão implementadas a partir do dia 1º de julho. Um primeiro ponto a ressaltar é a padronização da expressão culto de senhoras e não mais reunião de senhoras, cuja ênfase do culto permanece a mesma que anteriormente, a oração, a intercessão. O segundo ponto a ressaltar é a padronização da expressão senhoras responsáveis, e não mais senhoras de frente ou senhoras da reunião quinzenal. O terceiro ponto é que, a partir do dia 1º de julho, os cultos de senhoras obedecerão à seguinte sequência. A primeira quarta-feira do mês, a mensagem será buscada pelas senhoras responsáveis e transmitida no culto das senhoras. Tal mensagem será levada previamente ao conhecimento do pastor para avaliação do seu conteúdo. Na segunda quarta-feira do mês, as senhoras pregarão a mensagem que será enviada com a devida antecedência pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética. A mensagem estará disponibilizada no endereço eletrônico do satélite da Igreja Cristã Maranata, www.satelitemaranata.org.br. Na terceira quarta-feira do mês, além da mensagem disponibilizada no endereço eletrônico do satélite da Igreja Cristã Maranata, haverá também a mensagem transmitida via satélite por um pastor. A critério das irmãs, as senhoras poderão escolher entre transmitir a mensagem enviada as providências necessárias para garantir a abertura, segurança e fechamento das igrejas nos dias destinados aos cultos das senhoras. O culto das senhoras está aberto à participação de todos os membros da igreja. Especialmente são muito bem-vindos os irmãos do grupo de louvor e instrumentistas. As senhoras poderão enviar dúvidas, sugestões, experiências e mensagens para os seguintes endereços: senhoras@presbiterio.org.br ou comissãodedoutrina@presbiterio.org.br. Queremos informar também que haverá um seminário anual transmitido via satélite para todas as senhoras. Haveremos de informar antecipadamente a data de tal evento. Informamos também que a Comissão de Doutrina, Fé e Ética promoverá
a realização de seminário presencial de senhoras, quando solicitado pelas Cristã Maranata, dará ampla divulgação e apoio ao trabalho das senhoras. Finalizando, queremos informar que outros detalhes, quando necessários, nós haveremos de transmitir em momento oportuno. Nos despedimos a todos com a paz do Senhor Jesus.